Sexto capítulo da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14 até o 17. Quantos encontraram, pode magnificar o nome de Jesus dizendo amém? Amém. Glória a Deus. Podemos ler? Eu não sei, pastor, se é costume dessa congregação ler a palavra do Senhor em pé, em reverência à mesma, pois que não entende por que devemos ler a palavra do Senhor em pé. Depois, com calma, na sua casa, no aconchego do seu lar, você vai ler Neemias capítulo 8. Ali você vai compreender por que devemos ler a palavra do Senhor em pé, por reverência à mesma. Glória a Deus. Capítulo 6, versículo de número 14 em diante, diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos os que andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Finalmente, ninguém me inquiete, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. Amém. Podem sentar em nome do Senhor. Eu quero nessa noite, queridos amados irmãos, enfatizar e queria que você repetisse comigo o versículo de número 17. 1, 2, 3. Diz: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Ninguém me inquietes, porque trago no meu corpo a marca ou as marcas do Senhor Jesus. Eu quero fazer uma concordância com este versículo. Não precisa você abrir a Bíblia para ler, mas eu vou falar, vou explanar para você o versículo de número 15 da segunda carta do mesmo apóstolo São Paulo a Timóteo, que diz assim: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Queridos e amados irmãos, irmãs em Cristo Jesus, que me ouvem nessa noite, neste culto intitulado Culto de Missões. Aqui, o versículo 17 do capítulo de número 6 da carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas, aqui simboliza e está escrito, relatado, que Paulo está finalizando a carta aos crentes da Galácia. Paulo está dizendo para os crentes da Galácia algo muito forte, muito maravilhoso e também muito soberano, quando ele diz, abrindo seus lábios, fala: desde agora ninguém me inquietes, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Ora, meus queridos e amados irmãos, quando Paulo escreve essa carta aos Gálatas, ele tinha finalidades, ele tinha em mente tudo o que era preciso, dado pelo Espírito Santo de Deus, o que Paulo deveria escrever para os crentes da Galácia. Para compreendermos por que Paulo escreveu esta carta, e aqui eu abro um parêntese e digo que a carta aos Gálatas, no meio teológico, a carta aos Gálatas, no meio da faculdade de teologia, ela também, queridos irmãos, ela é conhecida como a carta da liberdade.
há também ainda que no meio teológico ainda intitule a carta aos Gálatas, não tirando o seu título original, mas também intitula-se a carta daqueles que precisavam de liberdade. Ora, porque isto foi feito, porque foi dito pelas pessoas que vejam na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas? Porque é preciso voltarmos ao tempo, ao contexto, quando Paulo escreveu esta carta. Entenda que aqui, quando Paulo escreve aos Gálatas, existia na região da Galácia várias igrejas que o apóstolo Paulo havia fundado. Naquela região, naquelas igrejas, havia três tipos de mais especial de pessoas. O primeiro tipo de crentes naquela época, ou melhor dizendo, de homens e mulheres naquelas igrejas, eram os judaizantes. Eram aqueles judeus ortodoxos que não aceitavam de forma nenhuma, de maneira alguma, aceitavam a salvação por intermédio da cruz de Cristo. Aqueles homens judeus, judaizantes ou ortodoxos, eles diziam que não precisava de forma nenhuma a cruz do Calvário, porque para eles, para ser salvo, era tão somente preciso circuncidar, porque na circuncisão já estava ali a marca de que estava salvo ou reservado para Deus. O segundo grupo de pessoas que tinham naquelas igrejas eram aqueles judeus que haviam crido pela pregação de Paulo na cruz de Cristo ou na obra salvífica do Senhor Jesus Cristo. Eram judeus, mas ao mesmo tempo eram judeus messiânicos, pois judeus que acreditavam na obra salvadora de Jesus na cruz do Calvário. O terceiro tipo de pessoa, naquela época na região e nessas igrejas da Galácia, eram os gentios. Os gentios eram aquelas pessoas que Paulo, em 2 anos naquela região, havia ministrado a poderosa palavra de Deus, dizendo: olha, não precisa circuncidar, não precisa fazer os atos ritualísticos judaizantes. Basta tão somente vocês olharem para a cruz de Cristo, vocês observarem a obra salvífica de Jesus, que morreu no Gólgota, pregado no meio da cruz e na cruz do meio, o qual ele derramou todo o seu sangue para salvar a cada um de vocês. Aqueles gentios acreditaram e acreditavam realmente, piamente, na obra salvífica pregada pelo apóstolo Paulo. Porém, estava ali um conglomerado de 3 tipos de pessoas, mas Paulo estava sofrendo pressões, estava sofrendo perseguições por parte da primeira classe, que eram os judaizantes. O que eles faziam? Paulo ia lá, pregava a palavra, ganhava os gentios, ganhavam os prosélitos que estavam agora na obra do Senhor, e Paulo fazia a obra pelo Espírito Santo de Deus, ganhando vidas, ganhando almas, trazendo para o reino de Deus aqueles que estavam perdidos. Paulo dizia: creio em Jesus, creio no Senhor, porque ele veio do céu, ele estava no céu, mas ele esteve aqui e cumpriu a sua missão na cruz do Calvário para libertar você do jugo da lei e do pecado. Aquelas pessoas acreditavam e acreditaram na pregação de Paulo, que era uma pregação ungida. Paulo foi o segundo maior homem do cristianismo mundial. Entendam o seguinte, que aquelas pessoas que estavam acreditando, que estavam aceitando a Jesus Cristo, estavam se congregando nas igrejas da Galácia, mas tinha algo que estava acontecendo nos bastidores das trevas. Você sabe aquela situação quando a gente prega e vem um e quer desfazer, quando a gente canta e quem um quer desfazer, quando alguém é levantado por Deus e alguém vai apontar dizendo que não é de Deus. Assim estava acontecendo lá na igreja da Galácia.
Paulo pregava, ganhava e colocava os crentes lá e dizia: fica aqui, porque aqui você vai receber unção, você vai receber a graça, aqui você está salvo, aqui você está lavado, aqui você é remido pelo sangue e pelo Espírito Santo do Senhor Jesus. Eles ficavam lá. Mas quando Paulo terminava a tarefa, Paulo saía nas regiões, o que acontecia? Os judaizantes, por trás, na covardia, pelas costas de Paulo, eles iam até aquelas pessoas que haviam sido ganhas pela pregação de Paulo e diziam assim: olha, Paulo está errado, Paulo não tem nada, não está dizendo nada assim. Escute aqui, deixa eu te falar algo poderoso. Quem está ouvindo a palavra de Deus, diga glória. Aquelas pessoas e ouviram dos judaizantes dizendo assim: não tem nada a ver. Paulo, para começar, ele nem apóstolo de Jesus Cristo, ele não foi. E Paulo não andou com Jesus Cristo. Eles diziam, contradizendo a pregação de Paulo: Paulo não tem moral para pregar e para dizer que só é salvo pelaquela cruz do Calvário. Eles estavam desfazendo toda a ministração, estavam colocando fermento no coração daquelas pessoas. O pior é que muitos delas estavam saindo da igreja da Galácia e estavam voltando ao sistema ritualístico do Antigo Testamento, isto é, pela lei de Moisés. E Paulo soube dessa notícia. Paulo ficou sabendo que ele estava sendo apunhalado pelas costas. Paulo teve conhecimento de que estava alguém ou alguns desfazendo o que Paulo estava fazendo, isto é, a obra do Senhor. Aí Paulo vai e escreve a carta aos Gálatas. Porém, Paulo, ele faz algo que é de Deus, algo maravilhoso pelo Espírito Santo. Enquanto todos ali dos judaizantes estavam tentando minar, estavam tentando dissolver aquelas igrejas, estavam tentando derrubar aquela obra do Senhor Jesus, o Senhor Jesus já havia levantado a Paulo. Lá no capítulo de número 13 dos Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que foi o Espírito Santo que disse assim: separa para mim Barnabé e Saulo ou Paulo, porque eu vos separei para uma obra. Aleluia! E o Espírito Santo diz: agora eu vou mostrar para Paulo como é padecer pela minha obra e pelo meu evangelho. Quem escolheu Paulo não foi o imperador de Roma, quem escolheu Paulo não foi Herodes, quem escolheu Paulo não foi o imperador chamado Nero, quem escolheu Paulo para ser missionário foi o Espírito Santo de Deus. Meus queridos amados, tem uma grande diferença quando o homem escolhe o homem, e a diferença é grande quando é o Espírito, quando é Deus que escolhe o homem. Quando o homem é escolhido pelo homem, ele não vai muito longe. Quando o homem é escolhido por outro homem, ele não vai muito adiante. Mas quando este homem, quando este missionário, quando este vaso escolhido é verdadeiramente chamado por Jesus e pelo Espírito Santo, meus queridos, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser criança, pode ser imperador, pode ser missionário, pode ser pastor, pode ser obreiro, pode ser igreja, pode ser comunidade, não tem problema. Levante-se quem se levantar, mas quem levantou quem estava caído para a obra foi o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo levanta o missionário, não tem treva que aguente, a treva cai e o Espírito Santo deixa de pé aquele que ele escolheu. Glória a Deus. O Espírito Santo escolhe Paulo. Aí Paulo vai mostrar agora para os judaizantes da Galácia que estavam fazendo covardia, que estavam desfazendo a administração. E aquele momento especial, Paulo vai mostrar uma credencial para aqueles. A credencial que Paulo mostra para aqueles homens lá da Galácia não é uma credencial de quem trabalha numa construção civil, que coloca um crachá no peito dizendo a sua função. O crachá, aquele ali não serve. A credencial que Paulo vai apresentar para os judaizantes não é uma carteirinha de membro, porque essa também não tem valia no reino dos céus. Quando, meus queridos irmãos, Paulo vai apresentar a sua credencial para aqueles que estavam tentando desfazer a obra do Senhor, não é uma carteirinha
de pastor, porque carteira de pastor, carteira de presbítero, carteira de diácono, carteira de evangelista, carteira de membro, não tem valia ou não tem valor no reino dos céus. A credencial que Paulo vai mostrar e diz que tem todo o valor embaixo da terra, tem valor na terra e tem valor lá na glória. A credencial que tem valor realmente é as marcas, essas marcas estão evidenciadas no corpo do apóstolo Paulo. Por isso ele diz assim: vocês estão dizendo que eu não posso, que eu não faço e que vocês estão desfazendo, mas eu estou mostrando aqui. Se vocês querem saber como é o verdadeiro missionário, não olhe para a minha credencial de carteira, não olhe para o meu paletó, não olhe para o animal que eu ando ou para o meu carro que eu ando, não olhe para o penteado do meu cabelo, não olhe para minha roupa maravilhosa. Se você quiser ver quem e como é que o Espírito Santo levantou missionário, olhe para minhas marcas, olhe para essas marcas. Elas estão dizendo que eu fui escolhido pelo Senhor, e essas marcas evidenciam o meu compromisso com aquele que morreu na cruz do Calvário. Essas marcas, elas sinalizam verdadeiro chamado de um verdadeiro missionário. Essas marcas estão mostrando que eu não vivo mais eu, mas que aquele agora que está sentado no trono é quem vive sobre mim. Essa credencial que eu mostro para vocês, ela vai evidenciar, ela vai convencer, ela vai mostrar que aquele que é soberano está acima de tudo, acima de todos, acima de todos, acima de tudo, acima de tudo e acima de todo, acima do mar, acima das estrelas, acima do diabo, acima dos demônios, acima de tudo, acima. É ele que está mostrando que essa minha credencial é que tem validade no céu. Ah, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, a credencial de carteirinha aqui na terra, ela fica por aqui, mas a credencial das marcas, ela mostra a grandiosidade da obra de Deus. E Paulo vai dizer: essa credencial, eu fico com ela, eu sofro, eu apanho, eu levo bofetada, eu levo tapa na cara, eu levo chute, eu levo cuspida, eu levo afronta, eu levo a palavra. Mas tem uma coisa: pode bater, porque quanto mais bate em mim, mais marca de evidência de que o reino me escolheu, elas vão se tornar mais claras. Nessa noite, aleluia, quem foi escolhido pelo Espírito Santo de Deus, tem marca, quem tem marca aqui? Quem tem marca? Levanta a mão, quem tem marca? A marca da Glória a Deus. Paulo está dizendo: está aqui minha credencial. Aí Paulo vai enfatizar como foi que ele adquiriu essas marcas: pela obra, pelo comprometimento do reino de Deus. Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 até o versículo de número 27. Paulo vai dizer: eu sofri prisões, eu sofri angústias, eu sofri perseguições, eu sofri afronta, me esbofetearam, me maltrataram, colocaram cicatrizes em mim, passei por naufrágio, quase morri afogado. Eu fui parado na ilha, uma serpente me mordeu, fui perseguido pelos falsos irmãos, carreguei um peso, um fardo terrível, que nem todos suportam. Mas tudo isso, Paulo não ficou deprimido com todas essas afrontas e sofrimentos. Paulo não sofreu no psicológico e nem no coração. Quando Paulo sofre essas afrontas, Paulo não vai para a Barra da Mãe chorar. Quando Paulo sofre essas dificuldades e perseguições,
Paulo não vai para o cantinho da parede como se estivesse estressado e como se estivesse oprimido. Dentro de Paulo ainda tinha um fogo de que quem estava com ele é poderoso para levantar o que está caído. Paulo tinha certeza que quem estava com ele é todo poderoso para levantar aquele que está caído. Paulo tinha certeza que quem estava com ele era poderoso para dizer: eu te tomo pela mão direita, eu te ergo, eu te tiro do monturo, eu te faço assentar no lugar dos príncipes. Paulo não ficou abalado, pastor Giovanni, psicologicamente. Paulo não ficou triste, porque para o mundo essas afrontas é sinônimo de desprezo. Para o mundo lá fora, quando um cristão está passando por dificuldade ou por afrontas, é motivo de risada. Você já ouviu aquela história? Lá e vai, tá vendo? Aquela velha crente coroca véia, que o cabelo dela só fede a óleo de coco. Ela bota uma Bíblia debaixo do braço e vai para a igreja toda santa dizer glória a Deus. Porque para o mundo as afrontas, aí ele diz: bem feito, velha crente coroca. Aí muitos lá no mundo diz: tá vendo aquele lá? Era cachaceiro, era caído na beira da calçada, o cachorro lambia-lhe a boca, agora é o homem da Bíblia. Agora ele está com a Bíblia debaixo do braço e diz que ele agora é santo. Para o mundo, isso aí, essas afrontas servem de patamar para riso. Mas tem um detalhe: para o mundo é isso, mas para Jesus é peso de glória. Para Jesus é peso de alegria no Espírito Santo. Para Jesus é peso de maravilha do reino de Deus. Para os céus, o teu sofrimento, as tuas marcas, é peso de honra. Aí Deus lá no céu, quando você está pregando e estão dizendo: cala a boca, crente, o mundo ri, acha bom. Aí o céu está dizendo: fala, crente, fala, crente, fala, crente, opera, crente, opera, crente, fala, crente, pega, crente, fala de Jesus, crente, não tem medo, crente. Deus de misericórdia, aleluia! Glória a Deus, Senhor. Aí Paulo não está nem aí porque estão dizendo. Está nem aí. Paulo simplesmente ignora todas as afrontas. Sabe, irmão, deixa eu dizer uma verdade, algo aqui para você. Tem muitos que dizem: não, Senhor, eu quero ser evangelista, mas não vai. Eu quero ser pregador, mas não prego, mas não vai buscar a palavra. Eu quero fazer a obra, mas fica lá na zona de conforto. Aí quando alguém diz: eu vou, aí ele diz: para quê? Aí alguém diz: eu estou indo. Aí alguém diz: pois vai só. Aí o céu está chamando essas duas classes de pessoas: o obreiro aprovado e o obreiro reprovado. Eu quero fazer uma analogia rápida aqui. Fique em pé aqui, meu irmão. Esse aqui eu conheço também, não achei para nada. Não tem nada a ver com você. Fica aí. Aquele lá diz assim: eu vou fazer a obra de Deus. Não chama ninguém, não está nem aí. Se for, ele vai. Se não for, também ele vai. Vai ou não vai? Com certeza. Aí Deus lá do céu diz assim: traz-me aí a caneta contida de sangue e o carimbo do Espírito Santo. Obreiro aprovado. Glória a Deus. Aí o de cá diz assim: não vai? Não, vai, se vira. Aí Deus está olhando lá do céu e diz assim: traz aí a caneta. Não é de sangue, mas é do livro das obras. Obreiro desaprovado.
Glória a Deus. Aí esse aqui diz: eu quero ser missionário, eu vou fazer a obra do Senhor. Você vai? Aí Deus lá no céu olha e diz assim: caneta de sangue, o céu do Espírito Santo, aprovado. Aí eu de cá, eu vou almoçar fora, eu vou atuar. Aí o Senhor se levanta do trono, aí olha para ele e diz: reprovado. Reprovado. Aí esse aqui diz: eu sei em quem tenho crido, por isso vai. Eis-me aqui, Senhor, envia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aí o Senhor lá do céu: agora eu vou fazer algo melhor aqui que o Espírito Santo me deu de manhã, eu orando para vir ministrar. Fica. O Senhor vai olhar para ele e vai pegar a caneta, simbolicamente falando, o carimbo, simbolicamente falando, colocando os anjos. Os anjos aqui são vocês agora, simbolicamente. E são anjos. Aí Deus vai dizer, você vai repetir comigo, Deus vai dizer: aprovado. Aí Deus vai perguntar aos anjos: aprovado? E os anjos todos vão dizer bem alto: aprovado. Você vai para a obra? Sim, Senhor. Tinta de sangue, carimbo do Espírito Santo, obriga aprovado. Está aprovado? Aprovado! Glória a Deus. Aprovado. 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 Glória a Não Deus. interessa a situação, Glória a Deus. não interessa a circunstância, não interessa a dor, não interessa o afronte, se bater uma face da outra. Aleluia. Escuta aqui, meus queridos e amados irmãos, antes que eu aceitasse a Cristo, eu gostava, sabe de quê? Eu gostava do futebolzinho, eu gostava de uma pinga. Ah, tem um detalhe: além de eu gostar de uma pingazinha, eu gostava de tomar também cerveja, mas eu tinha algo mais assim, digamos, diferenciado dos demais bebuns, pastor Giovanni. É porque quando eu ia beber cachaça, eu gostava de tirar gosto com cerveja. Quando eu ia beber cerveja, eu adorava tirar gosto com cachaça. Aí eu fazia aquilo com o maior prazer. Mas um certo dia, eu ia saindo do mercantil na Zebaixo do Center Box. Eu me deparei com um irmão que eu conheci de infância. Eu não era crente. Irmão Marcos, ele hoje está na glória do Senhor. Escuta só, eu saindo daquele mercantil, o irmão Marcos se encontra comigo e diz: Celinho, ele me chamava de Celinho. Celinho, há quantos anos que eu não te vejo? Eu disse: que bom, Marcos, te ver, que coisa maravilhosa. Eu até mato a saudade, irmão. Eu quero te dizer, tu está na igreja? Aí ele disse: eu estou na igreja. E onde é a tua igreja? Ele disse: é minha aqui nessa rua Viriato Ribeiro 743. Aí eu disse: eu posso fazer uma visita lá? Aí ele disse: pode, a igreja vai estar te recebendo. Aí quem sabe, irmão sério, Deus não te transforma no pregador? Quem sabe, irmão sério, Deus não te transforma no homem que vai fazer a obra do Senhor? Quem sabe, irmão sério, Deus não vai te transformar no missionário? Quem sabe, irmão sério, Deus com certeza tem algo maravilhoso para a tua vida. Aí eu disse: quando é o dia lá que vocês se reúnem lá? Aí ele disse: é no domingo, a partir das 18 horas. Eu só estou lá. Aí eu fui, só que eu me arrumei, eu fiquei todo bacana, todo bonitinho. A mulher olhou para mim e disse assim: já vai sair, né, meu filho? Meu filho tem que cuidar. A minha mulher, durante 18 anos que eu farriei, ela nunca brigou comigo, nem na saída e nem na chegada. Ela só orava e ela profetizava e dizia: ele vai ser o homem de Deus, ele vai ser o homem de Deus, ele vai ser o homem de Deus. E aí, quando eu saía, ela disse: já vai, meu filho, tome cuidado, porque o mundo está perigoso. Só que ela pensava
pensava que eu ia para a farra da vida, mas eu ia para a igreja, e eu não disse nada a ela, fiquei quietinho, só guardado no meu coração. Aí eu fui para a igreja. Quando eu chego lá na igreja, o irmão Marcos, ele sentou do meu lado, abriu a harpa cristã e começou a me informar como era o culto, como eram os louvores, como era a palavra. E naquele momento, meus queridos e amados irmãos, eu senti algo muito bonito dentro do meu coração. Eu senti assim algo maravilhoso no meu coração. Eu andava atribulado, eu andava meio perplexo, eu andava meio cabisbaixo, eu andava complicado da vida. E ali, naquele momento da minha vida, eu precisava de uma resposta, mas o meu vizinho não me deu resposta, ninguém me deu resposta. Aí ao chegar naquela congregação, o pastor Antônio Carlos, que hoje é pastor na cidade de Camusim, fez uma ministração, impactou meu coração. Eu sei e senti que ali o Espírito Santo de Deus me chamou. Quando ele fez o apelo, depois de 3 meses, eu saí escondido para a congregação. Depois de 3 meses, eu aceitei a Jesus Cristo e disse: eu quero o Senhor Jesus, eu quero esse Jesus dos crentes para a minha vida. Na semana seguinte, a Tardinha disse: mulher, se arruma aí, fica mais bonita do que tu é. Minha esposa é linda. Vamos para onde? Vamos jantar fora na beira-mar? Eu disse: não, tem uma comida acolá que eu não tinha experimentado e que agora eu quero ela. Aí ela disse: qual é o restaurante? Eu quase disse: o restaurante do céu. Mas eu tinha que manter segredo. Glória a Deus. Olha, ela sentiu a diferença, porque o homem, quando é chamado por Deus, tem diferença. A mulher, quando é chamada por Deus, tem diferença. Se aceitar Jesus, continuar do mesmo jeito, tem que aceitar de novo. Quando ela saiu, eu arruinei, abri a porta do carro, ela entrou no carro e disse: que negócio é esse? Eu fui até a igreja. Chegamos em frente à igreja, ela olhou para a igreja e disse: o que é que significa isso? Disse: você vai já saber. Aí nós entramos. Eu entrei. Parecia que a gente estava casando.